Olá, eu sou a Cristiane Oliveira. Gratidão por você estar aqui, principalmente se você conseguiu acompanhar toda a leitura do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, que eu termino hoje. Hoje é o 13º capítulo, que fala sobre a arte de semear a discórdia. Uau! Tá pronto? Tá pronta? Então vamos lá. Sun Tzu diz: se depois de recrutar de um exército assim de 100 mil homens, você deve ir muito longe. É preciso contar que dentro e fora haverá comoção. As cidades e as aldeias por onde saíram esses homens que compõem as suas tropas, os lugarejos e os campos dos quais eles foram tirados, as provisões e todos os suprimentos, o vai e vem de pessoas nos caminhos, tudo isso só poderia acontecer ao preço do desânimo de muitas famílias, do abandono de muitas terras e de muitas despesas para o Estado. Milhares de famílias de repente estão privadas de apoio e se encontram sem condições de se dedicar aos seus trabalhos cotidianos. As terras estão desprovidas dos braços que as cultivavam. E isso diminui proporcionalmente os cuidados, sabe, a quantidade e a qualidade dos seus frutos. O salário de todos os oficiais e dos soldados e a manutenção de todo o exército desgasta aos poucos o celeiro e os cofres do seu país e do povo até esgotá-lo por completo. Ficar observando os inimigos, travar uma guerra durante anos consecutivos não significa amar o povo. Pelo contrário, significa ser o inimigo de todo o país. Normalmente, todas as despesas, sofrimentos, trabalho e todo o abalo assim, de vários anos de guerra se limita assim, para os próprios vencedores num único dia de triunfo e de glória, que é o dia da vitória. Se utilizar para vencer de cercos, batalhas, significa tanto soberano quanto general ignoram seu dever. Um não sabe governar e o outro não sabe servir ao Estado. Agora, se a opção foi a guerra e tendo aliciado e preparado as tropas, empregue os artifícios. Procure obter todas as informações sobre o inimigo. Se informe exatamente de todas as suas relações, ligações, interesses, recíprocos. Não poupe grandes somas de dinheiro. Não lamente o dinheiro empregado. Seja no campo inimigo, para você conseguir traidores e obter conhecimentos exatos, seja para o pagamento dos seus soldados. Quanto mais você gastar, mais você vai ganhar. É um dinheiro que vai render juros elevados. Não, mantenha espiões por toda parte e informe-se de tudo. Não negligencie nada do que você descobrir. Mas quando descobrir algo, seja assim extremamente discreto. Quando você usar algum artifício, não é assim pela invocação de espíritos, nem pela opinião de aparências, que você vai alcançar vitória. Ela virá apenas do conhecimento exato, baseado no relatório fiel dos teus subordinados, da disposição dos inimigos em relação àquilo que espera que eles façam. Quando um hábil general se põe em movimento, o inimigo já está vencido. Quando ele combate, deve realizar sozinho mais do que todo o seu exército junto, não pela força do seu braço, mas por sua prudência, pelo seu valor e, sobretudo, por sua sagacidade. É preciso que, ao primeiro sinal, uma parte do exército inimigo passe para o seu campo para combater sob seus estandartes. É preciso que o general seja sempre o árbitro que estipula as situações da paz. O grande segredo para vencer consiste na arte de semear a divisão. Nas cidades e nas aldeias, no exterior, entre inferiores e superiores, de morte e de vida. Existem 5 tipos de divisões que são apenas galhos do mesmo tronco. Aquele que sabe empregá-los é um homem verdadeiramente digno de comandar. É o tesouro do seu soberano e o sustentáculo, aquele que segura mesmo o império. Eu chamo de divisão nas cidades e nas aldeias, aquela da qual você consegue conquistar os habitantes,
que estão assim sob dominação do inimigo, e você acaba envolvendo eles para que eles possam ser usados com segurança em caso de necessidade. Chamo de visão exterior aquela mediante a qual se consegue aliciar os oficiais que servem no exército inimigo. Pela divisão entre inferiores e superiores, é aquela que coloca em condições de aproveitar divergências, que é semeada entre os aliados, entre as diferentes guarnições, ou entre os oficiais dos diversos escalões do exército inimigo. Já a divisão de morte é aquela pela qual, assim, após dar falsos avisos sobre o estado das nossas forças, nós espalhamos rumores tendenciosos, inclusive na corte do soberano inimigo, o qual acredita na veracidade dos boatos e toma atitudes condizentes com as falsas informações que ele recebeu, que nós mandamos. E a divisão de vida é aquela, assim, a qual você distribui dinheiro em abundância para todos os desertores do campo inimigo. Se você souber infiltrar traidores nas cidades, nos vilarejos inimigos, em breve você terá ali muitas pessoas inteiramente devotadas a você. E você vai conhecer, por seu intermédio, as disposições da maioria em relação a você. Estes traidores vão sugerir a maneira e os meios que você deve empregar para conquistar os seus mais temíveis compatriotas. E quando chegar o momento de efetuar o cerco, vai poder vencer sem transferir nenhum golpe, sem fazer um assalto, sem levantar as suas armas. Observe, porque se os oficiais inimigos estão assim em constante desacordo, sabe, com desconfianças mútuas, invejas, interesses pessoais, vão mantê-los divididos e poderão facilmente, sabe, vir porque você vai buscá-los, e os mais virtuosos e os mais devotados assim aos soberanos, com uma promessa de vingança, de riqueza ou de postos melhores. Isso vai ser o suficiente para ativar a cobiça deles. E quando essa chama estiver acesa no seu coração, eles farão de tudo para satisfazê-la. Se os diferentes destacamentos do exército do inimigo não se apoiam mutuamente, se perdem tempo e ficam vigiando uns aos outros, se procuram se prejudicar, vai ser muito fácil o desentendimento e fomentar e criar uma divisão entre eles. Eles vão se destruir aos poucos, sem que nenhum deles tome abertamente o seu partido. E todos vão servir involuntariamente. A subordinação. Agora, cuidado, tá? Porque se você tivesse espalhado boatos falsos, né, dando a entender, né, que você tem informações erradas sobre eles, se você tivesse disseminado, né, suspeitas a respeito da lealdade dos súditos mais fiéis ao príncipe, em breve você vai ver entre os inimigos a desconfiança, né? Porque a desconfiança tomou o lugar da confiança e as recompensas vão substituir os castigos e vice-versa. E os mais leves indícios vão ser considerados provas convincentes, passíveis de levar à morte qualquer suspeito. Então, os melhores oficiais, os ministros mais esclarecidos vão desanimar e o seu zelo vai diminuir. E vendo sem esperança de ver assim, uma melhor sorte, eles vão se refugiar sob as tuas bandeiras para se livrar dos temores, sabe, que os angustiavam assim, e também para salvar a pele deles, né? Os pais, os aliados e amigos deles serão acusados, perseguidos, condenados à morte. As conspirações vão acontecer, a ambição vai crescer. Só haverá execuções, desordem, revoltas generalizadas. A deslealdade vai reinar. O que você está esperando para se apoderar de um reino onde os habitantes já te consideram como o Senhor? Se você recompensar aqueles que passaram para o teu lado para se livrar, né, dos justos tremores que o agitavam em justa permanência, para salvarem a vida deles, e você dá emprego para eles, os seus pais, aliados e amigos serão seus súditos que você vai conquistar. Se você espalhar dinheiro à vontade, tratar todos muito bem
e impedir que seus soldados devastem os lugares deles por onde eles passarem, e se os povos vencidos não sofrerem nenhum prejuízo, tenha certeza que eles já foram conquistados e a sua boa reputação vai atrair mais e mais pessoas, mais cidades para o seu domínio. E olha que brilhante, isso é uma vitória. Seja vigilante e esclarecido. Mostre no exterior, sabe, segurança, simplicidade e passividade. Fique sempre de sobreaviso. E embora você aparente ser assim, uma pessoa tranquila e serena, desconfie de tudo. Apesar de parecer confiante, seja assim extremamente secreto. Embora pareça fazer tudo descoberto, né? Mantenha espiões por toda parte. Em vez de palavras, faça através de sinais. Veja pela boca, fale pelos olhos. Isso não é fácil, não. É muito difícil. Algumas vezes a gente se engana, acreditando que estamos enganando os outros. Só um homem com muita prudência, extremamente esclarecido, um sábio de primeira linha, pode usar adequadamente e com sucesso este artifício das divisões. Agora, se você não for um homem ou uma mulher destes, você deve renunciar. Porque o uso que você vai fazer das divisões vai se voltar contra você. Depois que você iniciou um projeto, se alguém ficar sabendo do seu segredo e se ele vazou, condene a morte, sem perdão, tanto os que divulgaram quanto os que tiveram acesso a ele. Estes últimos são inocentes, mas poderiam tornar-se culpados. A morte dos envolvidos vai salvar a vida de milhares de homens e vai assegurar a fidelidade do maior número ainda. Puna severamente, recompense com abundância, multiplique os espiões, espalhe eles por toda parte, no próprio palácio do inimigo, nos aposentos dos seus inimigos, sob as tendas dos seus generais. Mantenha uma lista dos seus principais oficiais que estão sob o seu comando. Conheça seus nomes, sobrenomes, o número de filhos, os parentes, seus amigos. Conheça tudo. Que nada passe na casa deles sem que você seja informado. Mantenha espiões por toda parte. Você deve supor que o inimigo deve fazer o mesmo com você. Se você chegar a descobrir, evite condená-los à morte. Seus dias devem ser assim, infinitamente preciosos. Os espiões dos inimigos vão te servir eficazmente. Se você controlar assim as suas próprias atitudes, as suas palavras e todas as suas ações, assim eles só darão falsas pistas a quem os enviou, a seus inimigos. Você, como um bom general, deve tirar partido de tudo e nada deve te surpreender. Aconteça o que acontecer. Mas, acima de tudo, você deve colocar em prática os 5 tipos de divisão. Nada é impossível a quem lança a mão do artifício da divisão. Defender os estados, ampliá-los, realizar novas conquistas, exterminar os novos inimigos para você, fundar novas dinastias. Tudo isso pode ser um efeito de desavenças, sabe, feitas no terreno do inimigo. Esse foi o caminho que permitiu o nascimento das dinastias Ying e Xuan, onde desertores contribuíram para a sua elevação. Que livro faz apologia a esses grandes ministros? A história os chamou uma vez de traidores da pátria, ou os considerou como rebeldes aos seus soberanos. Somente um príncipe esclarecido e um general digno podem aliciar os espíritos mais penetrantes e realizar efeitos notáveis. Um exército sem agentes secretos é um homem cego e surdo. Uau! Nós terminamos! Eu tô mega feliz com a leitura do texto integral desse livro A Arte da Guerra, gente, em menos de uma semana, hein? Isso prova que se você esteve comigo esse tempo todo, se você me acompanhou, que nós somos generais de guerra.
mais do que vencedores, indesistíveis, imparáveis. Nós nos desafiamos e cumprimos o desafio. Desafio dado é desafio cumprido para um general. O ano de 2021 tem 52 semanas, gente. Isso significa que nós podemos ler um livro a cada semana. E ao total do ano, vamos ter lido 52 livros. Eu faço esse desafio a você. 52 novos livros para ampliar sua cultura, sua cosmovisão e transformar todos esses ensinamentos em conhecimento para poder aplicar na sua vida e transformar o ambiente ao seu redor. Eu te peço agora, para finalizar, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, me siga, aperta o sininho para acompanhar o que vier por aí pela frente. E obrigada pela sua companhia. Que Deus esteja conosco nessa guerra que se chama vida. Simbora. Tchau.